Bem-vindo a mais um episódio do Wandercast e hoje nós vamos falar sobre aquela dúvida que o empresário sempre tem: crescer, organizar ou lucrar? E aí, qual que é o certo, qual é o momento ideal para cada um deles? E para a gente ter esse papo de hoje, eu estou aqui com a Keise Leal. Keise, seja muito bem-vinda, já deixa o seu Instagram, já se apresenta para o pessoal aqui, por gentileza. Muito obrigada por me receber. Meu nome é Keise Leal, meu Instagram é Keise Leal. Todas as redes sociais estão como Keise Leal ou Keise de Sucesso. Eu trabalho com gestão de negócios para pequenos e médios empresários e padronização de processos, para otimizar o tempo e, consequentemente, o empresário ter mais lucro com o seu negócio. Bacana demais. Lembrando que a Keise, ela tem aí essa especialidade em gestão e processos. Keise, vamos começar direto aqui. Primeira pergunta para você. Como que você chegou nessa área? Porque não é uma área que todo mundo considera divertida, né? Processos, organizar, o que é isso? Então, como que foi o seu início nessa trajetória? Conta um pouco mais para mim. Na verdade, eu entrei na faculdade muito nova, com 17 anos, e quando eu me inscrevi na faculdade, a minha mãe é contadora, minha irmã é contadora. Quando eu decidi me inscrever, eu falei assim, eu vou me inscrever em contabilidade, mas eu nunca vou sentar no escritório. Eu quero ser controller. Na época não existia consultor de negócios. Existia, mas a gente não ouvia falar. Então, eu pensei, eu quero trabalhar para empresas. E quando a gente fala isso, parece que o universo, ele falou assim, ok, tudo bem. É isso que você quer? Então toma. Exatamente. Então, já com 18 anos, eu entrei em uma empresa para trabalhar nessa parte de gestão, de controladoria, de padronização de processos. E eu vivi isso dentro dessa empresa que trabalhou com franquias, que era, na verdade, matrizes e filiais, e depois transformou as filiais em franquia e passou a ser franqueadora. Então, eu vivi muito como a gente enxerga os processos através do número, como que o processo que muda o número não é o número que muda o processo. Interessante. Então, o número pelo número, ok, você sabe o que você tem que comprar, você sabe que você tem que reduzir juros, você sabe que você tem que renegociar, você contratou mais do que você deveria, mas como que você faz para mudar nos próximos 30, 60, 90 dias o resultado e passa a ter margem na sua empresa? Então, eu comecei a fazer muito essa leitura, ia lá, mudava um processo e via que não, realmente faz diferença, no final a última linha é a que importa. Então, decidi, fiquei à frente dessa empresa como CLT por 10 anos. Depois disso, resolvi empreender. E aí, empreendi no ramo da moda, abri uma loja. Em paralelo a isso, fui fazer consultoria financeira para as consultorias aqui de BH e região. E eu vi que o meu lugar era ali, era consultoria. Eu vi também que a maioria das consultorias davam mais o viés financeiro. Eles organizam. O financeiro é muito importante? É muito importante. Mas só o financeiro não basta. Você tem que aprender a padronizar os processos todos, senão você não cresce. Aí foi que eu vi, em fevereiro de 2018, que a minha empresa cabia muito aqui em BH. Eu falei, não, encaixa, tem mercado, o pessoal trabalha mais a parte financeira, fica falando muito sobre DRE, e isso não muda o resultado. É importante ter? Mas não vai mudar o resultado. Foi quando nasceu a Guiar Gestão. Bacana. E o que te mais marcou nessa trajetória, nessa jornada, e que fez você decidir por abrir a Guiar Gestão? O que me marcou foi um empresário, quando eu estava prestando consultoria, nessa consultoria mais voltada para o financeiro, ele falou assim, eu não quero DRE, eu não quero balanço, eu quero saber o que as pessoas fazem todo dia, semanal, mensal, eu quero uma rotina. Eu quero que você faça um processo para mim. Eu quero que as pessoas sigam um processo, uma rotina. Porque você vir aqui, me dar esse relatório, me apresentar, ótimo, legal. Mas isso não está fazendo eu mudar o meu dia a dia na minha empresa. Aí eu falei, não, é agora. É agora que eu tenho que abrir. Foi isso. É aquele tipo de relatório que os consultores em geral ou profissionais de uma forma geral, de várias áreas, mandam para o cliente nem lê, nem abre, não sabe nem do que se trata, por aí?
Exatamente. Ele até lê, ele entende, mas não faz tanta diferença no dia a dia. A gente trabalha com o quê? Com pessoas. Então, se as pessoas não mudarem o processo, que é a cultura da empresa, se elas não mudarem a forma, o comportamento e a entrega, não tem resultado. Então, o que ele queria era isso. Eu quero um script, um checklist, alguma coisa que fala assim, olha, essa pessoa vai fazer isso todo dia, essa outra vai fazer isso. E ele nem sabe que ele deu esse start em mim, porque sabe quando você quer muito algo, mas você fica assim, será? Não acho que é o momento, não acho que é agora, eu acho que eu tenho que esperar. Ele ligou uma chave em mim que eu falei assim, eu vou fazer isso para ontem. E aí... É a típica jornada do herói, né, Keise? É onde você tem aquele momento de dúvida. Será que isso é pra mim? Será que eu devo? Maravilhoso, maravilhoso. Pessoal, antes da gente continuar, quero deixar aquele agradecimento especial para Implantar Telecom, que através dos estúdios InPlay, tá vendo esse cenário maravilhoso aqui, essa estrutura maravilhosa que a gente está usando? É uma iniciativa da Implantar Telecom, é o estúdio InPlay. E nós queremos deixar um agradecimento especial também para a Trembão Delícias de Minas. A Keise já chegou aqui, já foi bem recebida, Keise? Não, muito. Adoro. Já até postei lá no meu Instagram. Bacana demais. O que é que tem na Trembão? Ali na Rua Turquesa, no Prado, você vai encontrar doces, bolos, quitutes. As delícias de Minas, de modo geral, estão todas concentradas, reunidas ali na Trembão. Então, se você é daqui da região ou está visitando Belo Horizonte, passa lá na Trembão. E agradecer também ao pessoal do Check-in de Sucesso, uma iniciativa de marketing e vendas especial, exclusiva para hotelaria. Se a sua hospedagem está aí com baixa taxa de ocupação, seus atendentes, recepcionistas estão batendo cabeça, não sabem vender, procura lá na internet Check-in de Sucesso, que você vai ter uma reviravolta na sua hospedagem, no seu hotel, na sua pousada. Keise, vamos voltar aqui então. Uma pergunta que não quer calar, que é o tema desse nosso bate-papo hoje aqui. Crescer, organizar ou lucrar? Eis a questão. Primeiro de tudo, eu tenho que escolher um só? Todo mundo quer os três, né? Todo mundo quer os três, é verdade. Quer os três ao mesmo tempo. Mas e os três ao mesmo tempo? É saudável para a empresa? Quando a gente começa a empreender, que a gente é nanoempresário, a gente faz isso, né? Mas muitas vezes o lucro fica de fora. O que sobra a gente reinveste na empresa para fazer o negócio crescer, seja com mercadoria, seja com pessoas, mas a gente está ali colocando a nossa raça, empurrando a empresa ladeira acima para ela virar um negócio que fique na boca das pessoas. Depois de um certo tempo, isso não é mais sustentável. As pessoas começam a ficar cansadas de levar o negócio ladeira acima, de trabalhar 15, 16 horas e não vê lucro. Às vezes vê, mas não é proporcional ao trabalho executado. É isso. Então não, você só pode escolher 2. Opa, peraí, que essa resposta o pessoal, eu já soltei nos stories durante a semana e o pessoal já errou porque eles não sacaram essa grande questão aí. Você, de modo geral, saudavelmente, precisa escolher 2. Para a sua empresa ser saudável, a cada ciclo, não é a cada ano, a cada ciclo da sua empresa, você escolhe apenas 2. Ou você cresce com lucro ou você estrutura com lucro. A maioria dos empresários escolhem crescer estruturando. Aí o que acontece? O crescimento não sustenta, cai. O faturamento cai. Então, eles voltam e falam, não, eu preciso estruturar melhor a minha equipe, a comunicação, os processos, para eu atender o cliente melhor e entregar aquilo que eu vendi. Né? Porque eu acho que o que mais mata o empresário é eu não entregar aquilo que eu vendo. Que a gente sabe que a gente é capaz, que a empresa é capaz, que a gente tem o produto ou o serviço, mas quando você começa a vender muito de forma desorganizada, você passa a não entregar aquilo que você vende. Aí você percebe, se você está nesse momento, você já percebeu que o seu crescimento não está sustentável porque você chegou em outro patamar. Então você precisa correr nessa estruturação para você bancar o crescimento. E aí depois o tempo disso se torna menor. A primeira vez que você faz a estruturação, que é a base de uma pirâmide de crescimento, ok, demora um pouco mais.
Mas depois que você for crescendo, você faz ajustes, pequenos ajustes, que isso não demanda você fazer talvez um investimento numa consultoria semanal. Talvez algo mais esporádico, vem aqui uma vez por mês, só para validar se as correções que foram feitas estão ok. Então, esses ciclos podem ser de tempos diferentes. Podem. Depende do nicho, né? Do nicho, do negócio, depende muito. Porque tem negócio que eu estruturo 3, 6 meses, estruturei. E esse negócio cresce numa proporção absurda em 3 meses. Então, no 4º mês ali, que ele cresceu muito, eu já tenho que ajustar a minha estruturação. Tá? Senão não dá conta de entregar. Senão você não dá conta, não é nem só de entregar, é de entregar e manter. Perfeito. Senão ele trabalha, tudo aquilo que ele conquistou vai desabando, vai para água abaixo. Você manter o seu faturamento é um sinal de que você precisa estruturar, ou que você está no caminho certo. Não, estou mantendo, minha equipe consegue entregar, ok, a sua estruturação comporta. Não estou conseguindo entregar e o meu faturamento está caindo o tempo todo, tipo uma montanha russa, é o seu fluxo de caixa, precisa estruturar urgente. Vamos pegar esse ponto que você falou aí, montanha russa. Tem empresário que gosta, tem empresário que curte a adrenalina, curte a emoção. Mas que outros mais sintomas os empresários chegam geralmente quando eles iniciam uma conversa com você em relação a uma consultoria de gestão, uma consultoria de processos, Casey? É muito difícil você chegar no empresário hoje, assim, tá um pouco mais comum, porque os empresários estão buscando conhecimento. Mas a grande maioria quer um sócio. Quer vender parte da empresa, quer um sócio que execute, porque acha que se ele tiver um sócio com sentimento de dono, ele vai chegar mais longe. Pode ser que aconteça, mas vai ter um patamar se esse sócio executar junto. Depois ele vai continuar precisando estruturar. Então, o crescimento, quando você não estrutura, ele tem um limite, né? Que o que você trabalha, o seu sócio vai trabalhar, vai limitar a hora de vocês. Depois disso, você tem que estruturar para que as pessoas façam o que vocês trouxeram, que elas também façam o mesmo processo dentro da sua empresa. Então, elas chegam querendo sócio, chegam querendo vender a empresa, chegam querendo um empréstimo, porque para fazer mais investimento em pessoas. Enfim, não tiram férias, chegam exaustas. Então, quando esse empresário ele vive uma montanha-russa e fica mantendo ele mesmo o crescimento da empresa na força e na raça, ele chega com esse sintoma. E aí já foi embora. Saúde, cansei de ouvir, hoje nem tanto, talvez pelos ambientes com mais saúde que eu ando, em termos de empresa, de gestão, mas eu cansei de ouvir durante a minha trajetória pessoas assim, não, eu já estou na 4ª empresa, minha empresa fatura tanto. E aí, do nada, no meio da conversa, ele soltava, inclusive estou no 4º casamento. Isso. Muitos empresários que a gente entra, que estão nesse patamar, nesse nível de looping, de faturamento, de cansaço, de não tirar férias, divorciaram, ou estão divorciando, ou estão com crise no casamento. Olha só que interessante. E aí, o que você está trazendo aqui é que a vontade dele muitas vezes eu preciso de um empréstimo, eu preciso de um sócio, ele quer uma solução fácil, muitas vezes, porque ele quer ou delargar, ou ele quer se multiplicar ali em mais uma pessoa para pegar o lugar dele, né? Tomar as dores dele. Então, isso é um sintoma de cansaço, na verdade, não é, Casey? É um sintoma de cansaço, é um dos sintomas que o empresário precisa de processos, mas ele mesmo não tem conhecimento disso. Então não é só isso, ele acha que as pessoas não foram contratadas de forma correta. Às vezes é a pessoa errada no lugar errado, mas às vezes é a pessoa certa no lugar errado. E quando é esse profissional que é o certo, ele está no lugar errado? O que a empresa pode dar para essa pessoa que está chegando? Porque daqui para frente as pessoas vão escolher cada vez mais. Principalmente no mercado que a gente vive hoje, com os adolescentes que estão chegando, eles vão escolher onde eles querem ficar. E o que eu tenho para oferecer de clareza na comunicação dentro da minha empresa?
Porque todo mundo acha que é só um checklist. Checklist é uma ferramenta de milhares que tem dentro da padronização de processos. No mundo que as pessoas não querem ler, que as pessoas querem escutar áudio 2.0, que as pessoas assistem vídeo no 1.5, no 1.7, né? Imagina você assistir Os mais lentos, né, Casey? Isso, nos 2.0, para não falar direto 2.0, mas as pessoas estão assistindo assim. E assiste vídeo, coloca ele para rodar e fica aqui no celular, sabe? No telefone, respondendo no WhatsApp, não gravou, não pegou, não vai ser treinado de maneira correta. Precisa muito mais do que isso, só de ferramenta, para complementar o que é a cultura da sua empresa. Olha, interessante. E como é que treina esse funcionário, esse colaborador? Como que ele começa a organizar a casa, Casey? Na verdade, antes disso, a gente tem que perguntar quem que é a empresa, onde ela quer chegar, quais são os processos existentes, estão padronizados, existe um onboard padronizado, existe um plano de cargos e salários dentro da empresa bem definido, para que a gente possa falar sobre treinamento. Treinamento é só a ponta, é a pontinha, mas antes disso tem muita coisa para ser construída de acordo com a cultura da empresa. Olha só que interessante. Então, o treinamento, muitas vezes, o empresário vai achar que o treinamento é a solução. Não, eu vou fazer uma reunião, vou chamar todo mundo na sala, vou descer a lenha e vou treinar esse pessoal, que agora eles vão ficar bom. E aí ele não tem processo, ele não tem controle, ele não tem como medir, ele não sabe quem está fazendo o quê, nada disso. E aí ele começa a se sentir cada vez mais frustrado, porque, poxa, mas eu estou treinando a equipe, por que eles não estão fazendo o que precisa ser feito? É mais ou menos por aí? Ele acha que vai dar um treinamento no ano e que tudo vai resolver. No ano não, mas vamos falar de 6 meses, não resolve. Além do treinamento, você pode dar um treinamento de inteligência emocional, de comunicação, para as pessoas melhorarem a comunicação, um treinamento de integração, para as pessoas entenderem o que é que a falta do processo dela causa dentro da empresa, para elas terem esse entendimento. Mas o treinamento do processo é individual. Não é eu colocar todo mundo dentro de uma sala só e explicar um assunto generalista. E o que a pessoa executa ali? Por que ela está executando? Por que ela está fazendo? Ela precisa ser treinada. Inclusive, uma parte interessante que você mencionou é o onboard, né? Ou seja, como que eu vou receber um novo colaborador na empresa? Como que eu vou receber um novo colaborador na empresa vai ditar inicialmente a qualidade ou ele ficar totalmente perdido ali no meio das funções, no meio das tarefas, do que é esperado dele. Então, como que seria assim um passo a passo rapidamente para a gente aqui de como receber bem esse colaborador? Gente, o onboard, ele não é você pegar o funcionário e passar todas as áreas somente da empresa. Ele tem que fazer essa visitação para ele fazer a ambientação ali. Mas ele precisa saber o que essa empresa vende. Quais os tipos de serviço ou produto que ela vende? A que preço? Para resolver o que para quem? E onde que ela quer chegar? Essa empresa tem potencial de resolver os meus sonhos? Porque eu quero comprar um carro, eu quero pagar o financiamento de uma casa. Eu posso crescer aqui dentro a ponto dela resolver sonhos que são meus pessoais? Posso? E como que eu faço isso? Como que eu faço para trilhar esse caminho para crescer aqui dentro dessa empresa? Perfeito. Então, isso é um onboard. Oh, maravilhoso. Vamos lá, Casey. Você mencionou aqui várias técnicas, várias questões importantes que o empresário pode observar, desde como receber um colaborador, desde a importância do treinamento e o momento dele, e ele tem que ter uma visão mais estratégica neste sentido. Ele tem que sair do operacional e passar a ir para o tático e depois para o estratégico. Como que você vê em relação a diferencial competitivo para uma empresa esse posicionamento, esse ganho de performance do empresário, da equipe? Isso faz diferença lá na frente em relação à lucratividade, em relação à fatia de mercado? Faz muita diferença. Só voltando um pouquinho na pergunta anterior, 80% dos funcionários que trabalham no financeiro das empresas, principalmente indústria, automotiva, enfim,
não sabem o que é operação e o que a empresa vende, no detalhe. Sabe genericamente, mas não sabe o que a empresa resolve. Por isso que eu falei que é importante no onboard a gente constar o que a empresa resolve. Às vezes você chega no financeiro, no departamento pessoal, eles vendem esse cabo, essa conexão que vai fazer a instalação dentro de uma máquina amarela, um exemplo. Sim. Não sabia. Então, como é que ele vai dar entrada nesse produto, nos insumos do produto, para que no final a gente tenha a formação de produto, para que ele tenha um raciocínio lógico, para que se houver algum erro na hora de incluir, ele saiba, não, esse produto não é para cá, a aplicabilidade dele é em outro lugar. Eles não sabem onde se aplica, eles só são colocados. Mas com relação às estratégias do empresário, de ter essa visão de crescimento, tá se falando isso muito no mercado. Depois de 2020 para cá, é engraçado que minha empresa começou em 2018. Eu contava nos dedos as consultorias. Contava nos dedos quantas consultorias tinham em BH e região. Depois de 2020, deu um boom de consultoria de negócio. E acho isso bacana, porque as pessoas estão derramando, principalmente na internet, muito conhecimento. E esse conhecimento chega na ponta. Então, o empresário hoje ele já sabe o que é estratégico. Estratégico não é só mandar, é fazer com que a máquina gire sem ele, enquanto ele arruma outras formas de fazer a empresa crescer também. Isso é estratégico, mas não significa que ele não faça algumas tarefas que são do tático. Ele não vai sair 100%. Sim. Principalmente o pequeno e médio empresário. Não é ele falar assim, vou contratar todo mundo e vou ficar só no estratégico. Ele vai ficar 80%, 70% no estratégico, mas vai ter algumas tarefas que são de liderança e que ele precisa ainda, até ele fazer o desmame, ter uma trajetória, um processo, né? Então, bacana demais. Então, assim, a gente tem esses 3 níveis na empresa. Eu tenho o nível operacional, eu tenho o nível tático e eu tenho o nível estratégico. Uhum. Qual que é a maior dificuldade na tua visão hoje dos empresários quando eles querem começar a sair do operacional? Largar o operacional. É só assim? Essa decisão? Não, largar o osso. É largar o osso. Largar o tá operacional. Tão acostumado a ficar ali. Ninguém vai conseguir fazer, só Olha eu que consigo. interessante. Não, muito difícil, meu negócio é específico. Não, ninguém vai... Não é assim que funciona. Então, até ele conseguir sentir segurança no processo, demora um tempo. Você tira da cabeça dele tudo que ele construiu, começa a materializar isso e começa a dividir com ele. Isso aqui a gente pode delegar? Podemos? Então, ok, vou passar para outra pessoa. Aí ele vai soltando aos poucos, ele observa. Tá funcionando, as pessoas estão fazendo, então ok. Mas o mais difícil é esse processo, porque é um processo. A gente quer chegar e já tirar tudo dele. Tudo não, mas o que é possível tirar e delegar para a mão de obra que está ali, às vezes, ociosa. E a gente precisa das horas dele, não da operação, das horas dele. Sim. E aí a dificuldade dele soltar, dele delegar é difícil. Então é uma dor para ele encontrar em si mesmo aquela liberdade e desfazer aquela crença de que ninguém consegue fazer melhor do que eu. É um Já processo. pensou se ele... É um processo. É um parto, né? É um parto. Não é um processo, precisa virar um processo, né? Vamos chamar de parto. Mas assim, vamos definir, então, o que seria um processo? Você já falou que não é um checklist. E aí não é só. Eu fico pensando aqui agora, exatamente, eu fico pensando aqui, é ele microgerenciar tudinho, todo o checklist que todo mundo na empresa tá dando como feito, executado, ele vai lá e faz. Como é que é essa descrição do que é saudavelmente, do que é um processo, para onde ele tem que olhar? A gente tem a descrição das tarefas, do que é microgerenciado, para as pessoas saberem como até clica, aperta o botão para dar um ok num fechamento de caixa, um exemplo. Mas isso não é interessante para a gestão, para a liderança e principalmente para quem está no estratégico. Para a liderança, é interessante que o trabalho seja executado, que haja um fechamento, exemplo de caixa, e que esse caixa esteja ok.
conferido pela tesouraria, o caixa fechado, conciliado, ok, isso é um indicador. Mas o indicador macro é, se ele chegar para auditar em algum momento, se o saldo da conta bancária é igual ao saldo do sistema, é outro indicador, que ele pode conferir que está sendo tudo lançado dentro do sistema. E ainda assim, o que o estratégico precisa saber? Depois que ele passou por todos esses indicadores da operação, da liderança, eu estou tendo margem no final? Quais os produtos que são mais lucrativos para mim, quais que não são? A que custo está a minha operação? Ele não tem que fazer gestão do micro, a equipe dele faz gestão do micro, né? A equipe dele certifica e ele faz gestão no macro. Ah, mas eu não confio que as pessoas podem estar lançando um boleto e aí a conciliação bateu por causa disso, mas ela colocou um boleto lá que não existe. Contrata uma perícia financeira, contrata uma auditoria, né? Eles fazem esse trabalho e faz você ganhar tempo. De vez em quando vai lá, de 3 em 3 meses, eles fazem uma perícia por amostragem, é muito tranquilo, né? E não é um serviço que é tão caro assim, você consegue no mercado. Eu indico, inclusive. Ó, bacana. Mas você tem que fazer gestão do macro. O objetivo é fazer sua empresa crescer e fazer sua empresa ter margem. Quanto mais ela cresce, se você conseguir segurar a margem, você tem dinheiro. Você conseguiu sustentar o crescimento da sua empresa. Agora, se você pegou tudo que sobrou e reinvestiu tudo de volta e gastou com outras coisas, aí é complicado. Bacana. Inclusive, a gente vai ter esse papo aqui no Wandercast. Você, empresário que passa tudo na conta da empresa, você, empresa que passa tudo no cartão pessoa física, tua hora vai chegar. Segura aí que a gente vai anunciar esse episódio aqui, hein? Especial. Mas vamos lá. Você falou que ele pode contratar uma auditoria financeira ou um psicólogo, um terapeuta também, né? Também. Vai tirar férias, Também. vai jogar beach tênis, relaxa um pouco para ver o que dá. Eu tive essa experiência e achei muito interessante. Foi em fevereiro desse ano, inclusive. Eu estive numa viagem, uma semana fora, e eu deixei bem claro para a equipe. Não vou olhar o WhatsApp. Não contem comigo para nada. E aí a resposta da equipe foi muito bacana. Foi assim, cara, já era para você estar tirando férias há muito tempo. Você que não quer ir. A gente dá conta do recado. E aí passou uma semana, eu fui para um evento, foi muito bacana. Eu tive totalmente lá imerso, concentrado. Quando eu voltei, eu fiz a reunião de retorno ali, fui fazer tipo um debriefing, né? Como é que foi? Como é que foram os processos? Como é que foi essa temporada, essa uma semana, sem a minha ilustre, onipresente, onisciente presença aqui, né? Sem a minha divindade aqui. E o pessoal, tudo bem. Tudo tranquilo. Chegou a dar um negocinho assim, sabe? Você fica, mas não precisaram de mim, não me quiseram pra nada. Tudo tranquilo, Wander. Pode tirar férias mais vezes. Cara, isso é muito bom de você poder conquistar, você poder alcançar, porque existem ciclos, fases na vida do empresário, na vida do negócio. Então a gente sabe que toda essa questão de trabalhar bastante, de sacrificar às vezes algumas horas de sono, de ter uma vida um pouco mais simples até você fazer um caixa e você poder tirar um prolabore ou tirar um prolabore melhor, faz parte da jornada, faz parte da maturação dos negócios, mas você conseguir chegar nesse momento é muito, muito importante, é muito prazeroso. E aí vamos lá, quero fazer mais uma pergunta para você, Casey, porque eu achei o nome sensacional. Guiar Gestão. Da onde saiu esse nome? Porque eu curti demais, eu confesso. Então, o primeiro nome da Guiar foi Casey. Casey de sucesso. Gente, nunca Casey. Vi uma mulher C-A-S-E. com sobrenome pronto já, assim, com um bordão pronto já. É, foi Casey. E aí, como eu queria fazer tudo certinho, eu falei, eu vou registrar a marca no INPI. E eu não consegui registrar porque tinha uma consultoria que chamava Casey. Eu falei, agora eu vou ter que procurar um outro nome que o nome reflita aquilo que eu faço. Sim. Então foi uma busca de muitos e muitos nomes, uns 50 nomes,
esse passa. E o guiar foi um nome que passou e ele remete àquilo que a gente faz com os empresários. A gente guia eles para no caminho, né? Sim. No processo, para que ele tenha sucesso aí no seu crescimento. Muita gente confunde com aguiar. Tipo, você é case, é guiar? Eu não, é guiar, de guia. Crescimento guiado. Crescimento guiado, guia. Bacana. Crescimento guiado é um curso, né? É uma oficina. Sim. Que inclusive também registrei, crescimento guiado, financeiro de confiança, guiar gestão, guia da franquia. Todos são registrados pela NPI. Legal, bacana. Que fazem parte ali da guiar gestão. Então, tem curso aí na área? Tem uma oficina. Tem data já? Tem. Fala um pouquinho mais pra gente. Esse ano, em janeiro desse ano, eu recebo muitos leads de nano e microempresário. Como é que a gente define, como é que separa o nano do micro aí? Fiquei curioso agora. O nano empresário é aquela pessoa que trabalha sozinha, um fotógrafo, uma pessoa que faz bolo, ela trabalha só. O microempresário é aquele que é ele mais 3, 4 pessoas, no máximo 5. Perfeito. Então ele é microempresário porque ele atua, tá dentro 100% ali quase na operação, lutando para ir para o tático, pouco no estratégico, mas ele está entregando junto com a equipe dele ali o que ele precisa executar. Então, o nano e microempresário chega muito lead pra gente de essa pessoa começou tem pouco tempo, eu acho que vale você bater um papo com ela. Falei, gente, eu tenho que fazer um curso para essas pessoas que estão chegando e que esse curso seja um planejamento para ele virar nosso cliente de consultoria. Bacana. Porque se ele crescer, ele vira o nosso cliente futuramente de consultoria. Então, eu vou montar um curso onde eu vou ajudar ele a crescer, mas eu tenho a ciência de que as pessoas só aprendem fazendo. Então, se eu montar um curso onde eu vou falar um monte de coisa que as pessoas não vão executar no papel, no documento, elas não vão fazer. Aí eu fiz o curso, mandei imprimir várias cartolinas e as pessoas executaram ali o dia todo e foi legal porque no dia do curso a gente levou 2 empresários. Um empresário totalmente seguro e o outro empresário totalmente investidor. Então elas viram que não existe certo e errado, porque os dois estavam mais ou menos no mesmo patamar de crescimento e de faturamento. E até de tempo de empresa. Só que um tinha um perfil conservador e o outro tinha um perfil totalmente investidor. Então tem alguns momentos que a gente tem que ser investidor e outros um pouco mais conservador, mas não existe o 880, né? Sempre tem o meio termo. E foi legal porque todo mundo fez o seu planejamento, verbalizou o seu planejamento ali na frente de todo mundo. E depois disso a gente teve um acompanhamento da mentoria do crescimento guiado pós, né? Teve o acompanhamento da mentoria, onde a gente faz ali um checklist de como que está o seu planejamento. Algumas pessoas já bateram a meta do planejamento todo. Que legal. Já até ultrapassaram. Outras pessoas estão no caminho, mas é um processo. Outras pessoas mudaram a rota. Tipo assim, eu fiz esse planejamento porque eu tinha a intenção de abrir uma clínica, mas agora eu abri uma confecção. Então, eu vou ter que refazer esse planejamento voltado totalmente para a confecção. Sim. Mas ela enxergou que gostava daquilo no meio do caminho. Isso é bom também. Então, o crescimento guiado foi uma surpresa para todo mundo, porque todo mundo achava que ia ser um treinamento e, na verdade, foi uma oficina no Coco Bambu, muito interativa com as pessoas. A gente fala que é oficina porque a gente faz a 4 mãos. E qual que é o maior diferencial do crescimento guiado? Todo mundo foi acompanhado por um consultor. Uau. Eu tirei durante o treinamento, o planejamento. Que legal. Porque você às vezes é um pouco mais lento, eu sou mais rápida, a outra não entendeu o que falou. Eu falei, eu preciso de um consultor acompanhando cada pessoa e ninguém vai sair de lá sem esse planejamento pronto. E ninguém saiu sem um planejamento pronto. Hoje eu acho legal que as pessoas que participaram postam stories e quando você vê nos stories, elas no computador, o planejamento está na parede. Na parede do escritório delas. Eu fico, me marca que eu tô aí nessa foto.
Bacana demais. Então, é esse treinamento que a gente tem turma agora, em breve. Dia 1º do 11 tem o crescimento guiado, sexta-feira no Coco Bambu da Anchieta. Uau, bacana demais. E por onde as pessoas podem se inscrever? Pelo Simpla, né? O link já está nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. A gente inseriu o link lá hoje. E as pessoas podem chamar a gente no WhatsApp também, caso tenham dúvidas, como que vai funcionar, qual que vai ser a dinâmica. As pessoas sempre têm, então é bom chamar a gente para conversar. Legal. Deixa de novo seu Instagram aí e o da Guiar. Casey Leal e Guiar Gestão, com S. Legal, Guiar bacana Gestão. demais. Então vamos lá, você falou desse treinamento e você falou também que tem consultoria. Então vamos supor, eu empresário, o que eu posso contratar hoje da Guiar Gestão? De que forma vocês oferecem soluções no mercado para os empresários? A gente faz desde cliente oculto, se você tem franquia ou se você tem mais de uma empresa. A gente faz análise de custos para saber se o que você está vendendo está de acordo com o custo de mercado, está ok, você está tendo um custo que vai te dar margem para você crescer. A gente faz padronização de processos, a gente faz treinamento de pessoas. Eu quero vender minha empresa, a gente calcula o valuation para você também. Isso é muito importante e difícil de achar bons profissionais de confiança para fazer por aí no mercado, hein? A gente tem 14 serviços dentro da Guiar Gestão, 14 macro serviços, que são os que mais a gente vende dentro da Guiar. A gente faz acompanhamento de franqueado também. As franqueadoras contratam a gente para a gente fazer acompanhamento do franqueado. A gente também executa esse acompanhamento. Enfim, no site da Guiar Gestão tem todos os serviços. Vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre nossos produtos e serviços. Mas gestão de negócio e padronização de processos, seja ela micro, seja macro. Hoje de manhã eu estava com um cliente que ele já tem 4 empresas e quer montar uma nova empresa e chamou a gente para fazer um plano de negócio. Legal. Ele, não, dessa vez eu quero começar certo. Não foi de primeiro, não foi de segundo, não foi de terceiro, não foi de quarto. Na quinta vai. Não, agora eu quero começar um negócio certinho, não quero fazer na raça, não. Quero todo o cálculo certo. Eu falei, tá bom. Bacana demais. Casey, uma pergunta importante. Você falou há alguns minutos atrás sobre plano de carreira e sobre cultura. Vamos começar por cultura? O que é cultura na empresa e na prática, né? Como que a gente pode montar isso e qual a importância no dia a dia para o empresário? Se eu chego hoje 9h15, amanhã 8h40, depois de amanhã eu chego 8h30, a cultura da sua empresa é de aceitar que eu chegue na hora que deu. E tá tudo bem. Talvez você esteja mais focado na entrega do que no horário. Isso é uma cultura. Uhum. Agora, se eu tenho que chegar todos os dias 8 horas, se eu cheguei 8h15, 8h30, você veio, me notificou no segundo dia, me chamou novamente a atenção ou me deu uma advertência, é também a cultura da sua empresa. Você preza entrega e também preza horário. E tá ok. E isso tem que estar muito bem formalizado e enraizado tanto com você quanto com a sua equipe. Porque a sua equipe pega de exemplo tudo aquilo que você permite. Se você me permitiu chegar 8h40, 9 horas, e a sua equipe viu, os outros também podem chegar. Agora, se eu cheguei 8h30 e você me notificou, a sua equipe já viu que você não aceita. Então, é outra cultura que você está implementando na sua empresa. Porque o que serve para um, serve para todos. E pode ser que uma pessoa chegue amanhã. Essa mesma cultura vai ser passada para o novo. Aqui não, ninguém liga não, pode atrasar que tá de boa. Ou então, não, se você atrasar, você vai ser notificado. Então, dá o seu jeito e esteja aqui no horário. Essa é a cultura. É só um exemplo do que é a cultura dentro da sua empresa. É tudo aquilo que você permite. Interessante, porque eu já ouvi muita frase que até acreditei nela por um certo tempo, que é assim, cultura é aquilo que acontece quando ninguém tá vendo, né?
Mas não é só disso que se trata. O que você está trazendo aqui na mesa é aquilo que você descreve e acontece na prática. Exatamente. Se alguém está vendo ou não é outra história. Porque alguém pode estar vendo e olha só que interessante. O exemplo que você trouxe eu achei muito interessante. Porque se a pessoa chega atrasada, ela já pode tomar um cutucão do coleguinha do lado e falar, cara, não faz isso de novo não, porque aqui, ó. Então não é se alguém está ou não está vendo. É todo o comportamento que é permitido, tolerado e praticado dentro da organização. Tudo aquilo que você tolerar, na hora que você virar as costas, as pessoas elas já vão saber, ó, não pode. Por mais que a sua presença não esteja lá, elas vão fazer ou não. Porque isso já está enraizado nelas, elas já sabem como a banda toca. Então é o que você permite. E agora uma pergunta importante. Como é que muda a cultura da empresa? Vamos supor, esse empresário está querendo crescer, já está começando a olhar para fora e querer contratar uma consultoria, ele já está quase liberando aquele urso dentro dele, porque ele fala, não dá mais, chega, eu preciso ter saúde, eu preciso ter vida, esse funcionário está no lugar errado. Aí ele começa, né, a apontar para tudo e todos, e aí ele percebe, cara, chega nesse momento, preciso mudar a cultura. Como é que muda a cultura, Casey? Tudo aquilo que você planta cria raízes. E você não pode arrancar isso de uma vez. Tem que ser aos poucos. Se você quer fazer uma mudança de cultura, você tem que passar por um processo. Então, o que a gente pode aparar hoje, o que a gente pode aparar amanhã, e isso é um processo. E tem empresário que fala assim, eu não quero saber, demite todo mundo, a gente troca todo mundo aqui. Aí eu fico, pelo amor de Deus, não faz isso, porque ele não pensa no impacto que isso vai gerar no caixa. Né? Uma pessoa que saiu gera um impacto grande no seu caixa, porque você vai ter que contratar outra pessoa, você já fica com a cabeça para isso. A pessoa chegou, você vai ter que ficar do lado dela. Consequentemente, você não está produzindo. Você está produzindo pela outra pessoa e não por você. Então, é lógico que você vai vender menos, que você vai entregar menos e que você vai ter menos dinheiro no caixa no próximo mês, ou no mês seguinte, o impacto é sempre 30 dias depois. Então, isso vai gerar impacto no seu caixa. Aí a gente fica, não, vamos trocar devagar, vamos primeiro pegar os processos pra gente, e mudando aquilo que a gente pode mudar, conversando e treinando, as pessoas entendem quando a comunicação, a clareza na comunicação é bem feita, e depois disso a gente vai mudando a cultura, não é de uma hora para outra. Se você já permitiu, se você já plantou, tem que arrancar aos pouquinhos. Então, vou usar aqui agora um duplo sentido, né? Você muda a cultura com processo e é um processo para mudar a cultura, é isso? É um processo para mudar a cultura. Vai chegar lá, mas você tem que saber que é um processo. Perfeito. Acho que a analogia de plantou, colheu, agora você tem que plantar diferente para colher diferente. Exatamente. É perfeito. E um plano de cargos e salários bem estruturado é importante para o empresário, para o negócio? No mercado que a gente vive hoje, você saber habilidades técnicas, ok. Mas tem algumas skills que são habilidades de inteligência emocional, de clareza na comunicação, de saber treinar outras pessoas, que não está ali intrínseco na habilidade técnica. Às vezes você tem a mesma formação que eu, os mesmos certificados que eu, trabalhou em grandes empresas como eu, mas eu consigo me comunicar com clareza daquilo que eu executo. Eu consigo treinar as pessoas que estão chegando por causa da minha comunicação. Então, eu consigo ter uma habilidade maior da comunicação do que você, que só fica ali fazendo a habilidade técnica. Por que eu tenho que ganhar a mesma coisa que você? E por que eu não posso? E aí você fica se perguntando, mas por que ela ganha mais que eu? E eu me pergunto, por que eu não posso? Por isso que é importante ter um plano de cargos e salários bem definidos. E com habilidades que aquele cargo ou que cada cargo deve ter. Porque você consegue justificar o motivo de eu ganhar mais que você. Quando você desenvolver essa habilidade, porque comunicação é uma habilidade, né? A gente não nasce assim. Tem algumas pessoas que têm uma vivência ali de uma família que fala muito e ok. Mas é uma habilidade a comunicação.
Quando você desenvolver isso, você pode ganhar a mesma coisa que eu. Então, as pessoas têm que ter consciência que ela precisa desenvolver essa habilidade não é só pelo ganho, é porque o mercado vai cobrar isso dela. Ela saindo dessa empresa ou ela indo para outra empresa, ela vai empacar na mesma coisa. Não consigo comunicar aquilo que eu faço com clareza. Não consigo apresentar para as pessoas, tenho vergonha de apresentar. Fico com raiva quando alguém vai me dar um feedback. Então, eu preciso melhorar nisso. Sensacional. E aí, para você, empresário que está acompanhando a gente, vou falar um pouquinho pela minha experiência. Quando você lá na frente quer começar a mudar as coisas na empresa, quer começar a formar um time de liderança, um time de líderes, porque aí você começa a ir para o tático, depois começa a formar a liderança para você passar para o estratégico. Uhum. Aí você não tem cultura. Eu passei por isso, né? Aí você não tem a cultura definida. Meu Deus do céu. Aí você começa a ver a importância da cultura. Porque a cultura não é aquela coisa, aquele blá blá blá, né? Não, peraí, missão, visão, valores. Bota os nossos valores aí, isso é a nossa cultura. Não tem nada a ver com isso, né, Casey? Não, não tem. Os seus valores é a sua cultura. Isso tem. Os valores, ok. Não, mas no sentido de ser lá um negócio assim, não, faz aí no GPT aí, os valores aí, tem que ter o papel que o consultor pediu. Então lá na frente, quando ele for formar liderança, quando ele quiser mudar as questões, ele vai ver assim, não tem uma cultura definida, não tem uma cultura forte, uma cultura implantada. Na verdade existe uma cultura, mas não a que ele quis, não a que ele programou. E quando você traz uma pessoa de mercado, ela coloca a cultura do mercado na sua empresa e sua empresa vira um Frankenstein. Olha só a importância disso. E sobre o plano de cargos e salários, hoje, cada vez mais, as pessoas já chegam nas empresas assim. Mas qual é o potencial de crescimento que tem aqui para mim dentro desse negócio? Quanto é que eu vou ganhar daqui a tantos anos? Eu fui fazer entrevista com um rapaz, aí eu comecei a conversar, né? Na entrevista ele tirou um caderno e falou, vamos lá. Quais os benefícios que a empresa tem? E foi anotado, ele estava me entrevistando. Quais os benefícios que a empresa tem? Para eu ganhar mais que isso aqui, o que eu tenho que fazer? Quem que eu preciso ser para eu ganhar mais do que esse salário que você está me oferecendo? Ele foi me entrevistando. A última pergunta foi assim, em quantos anos eu sento na sua cadeira? Exatamente. Sensacional, cara, sensacional. Porque a informação está disponível por aí. E as pessoas têm essa coisa, eu acho que parte disso veio com a internet, porque antigamente você poderia trabalhar 20, 30 anos na mesma profissão. E talvez com a mesma expectativa salarial. A questão talvez era um pouco mais do sustento, enfim. Com a internet as pessoas têm acesso hoje. Quanto é que ganha? Quanto é que eu posso ganhar? Porque se não tá bom aqui, eu posso mudar para ali, enfim. E aí, essa visão do crescimento, aonde ter claro e definido aonde a pessoa pode chegar e em quanto tempo, o que é esperado dela, as atribuições. Isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, de estruturar um plano de cargos e salários. Tem tudo a ver. As pessoas precisam saber para onde elas vão. Ninguém quer trabalhar, porque senão a pessoa não começa a não entregar, não faz diferença. Se eu entregar ou não entregar, não faz diferença. Elas começam a ter esse pensamento e a produtividade delas de 100% passa a ser 20%. Vale a pena manter a pessoa? Aí você fica assim, fulano não está performando. Não está performando porque você não deu ferramenta, você não deixou tudo claro, você não jogou as cartas na mesa. Tem muito empresário que fica com medo de falar quanto que a empresa fatura para os funcionários. Que é isso, todo mundo já sabe. Bobeira, ainda mais no mercado que a gente vive. Sim. Né? Escondendo uns o salário dos outros. Tem que deixar claro mesmo, se aquele ganha mais é porque ele tem mais habilidade e os outros podem desenvolver essa habilidade. Que todos sejam gestores e que traga mais operação para trabalhar para eles, mas que a empresa cresça. Né? Se a empresa crescer, eles sobem para a liderança também. Olha só, nesse pequeno tempo, intervalo de tempo aqui agora, você já trouxe um valor de uma empresa que funciona dessa forma que vai ter uma cultura de resultados. Exatamente. Já fica natural esse ambiente e as pessoas querendo ser mais produtivas, entregar mais, de uma forma saudável, obviamente, mas que ela sabe, se eu ando mais essa milha aqui,
Se eu ando mais esse tanto, eu consigo subir mais esse degrau, aquele outro degrau. Com certeza. Cara, que papo sensacional, Casey. Que papo sensacional. Acho que a gente abordou bastante coisa aí, ou deixamos alguma coisa de fora, entre dores do empresário? Não, se você tem algum amigo, posso dar meu pitch? Pode, por favor, faça o seu pitch. Se você tem algum amigo ou você mesmo se encaixa no perfil de empresário que está cansado, que não tira férias, que quer um sócio, que quer saber quanto que custa a empresa para vender uma parte, que está atrás de banco para fazer empréstimo, dia 1/11, crescimento guiado é para você. Vai lá com a gente para a gente bater um papo, desenhar estratégia para sua empresa, para ver se essa é a estratégia mais assertiva mesmo. Será? Às vezes não é. Então, dia 1/11, crescimento guiado, uma oficina de planejamento para você planejar o crescimento da sua empresa. Sensacional. Casey, eu já quero te convidar para um próximo episódio, porque eu acho que dentre esses temas que a gente abordou, a gente pode pincelar alguns e dar uma aprofundada. Eu, pessoalmente, já participei de treinamentos lá com o time da Casey e foi sensacional, sensacional. Foi com o Patrick, na verdade? Foi. Você já participou de um treinamento de liderança e o de processos. De processos. Isso. Bacana demais. Casey, mais uma vez, muito obrigada pela presença, seja muito bem-vinda. Já vou estender o convite para o seu retorno aqui depois, a gente vai alinhar essa pauta aí. Obrigada, eu quero lembrar você que esse podcast, nessa estrutura maravilhosa, do jeito que está acontecendo aqui, está acontecendo em oferecimento pela Implantar Telecom, através dos estúdios InPlay. E também deixar o nosso agradecimento aqui para Trembão, Delícias de Minas. Se você quer pé de moleque, pé de moça, rosca de mandioca, bolos, quitutes, de forma geral, tem refeições congeladas, tem caldos, tem de tudo na Trembão. É Delícias de Minas. Se você estiver por aqui ou visitando Belo Horizonte, fica lá na Rua Turquesa, no Prado, dá uma passada lá na Trembão. E agradecer ao Check-in de Sucesso, que é uma iniciativa de hotéis e pousadas para marketing e vendas do seu negócio. Se você tem uma hotelaria, se você tem uma pousada, o ramo de hospedagem, hoje no Brasil, inclusive, é um dos que eu vejo carecem muito de treinamento, de gestão, de treinamento de marketing e vendas. Mas se você está passando por isso daí, tem uma assessoria especializada para ajudar a sua hotelaria a decolar com as reservas. É isso, Casey. Mais uma vez, deixa o seu Instagram mais uma vez da Guiara aí para a galera seguir. Eu queria te agradecer. Você sabe que o seu negócio conecta muito com o meu, né? Sim, perfeito. Você trabalha com o quê? Crescimento do empresário. E você chega para fazer a parte guiada. Exatamente. É com crescimento através de processos. Você trabalha diretamente no comercial e eu trabalho para o operacional e para o tático, para que eles consigam otimizar o tempo e fazer a empresa crescer. Então, é uma casadinha bem boa aí. Depois vamos planejar alguma coisa juntos. Legal. Acho que vai ser bom. Bacana. Eu tenho um exemplo prático para o que você está dizendo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, chegam para mim, Vander, qual é a melhor ferramenta CRM de vendas para eu colocar aqui na minha empresa? E a minha resposta sempre é, depende. Elas ficam frustradas com isso. Eu falo, tá, qual a quantidade de usuários, qual o tamanho da sua equipe? Qual a quantidade de canais? Vai ser Instagram? Quantos números vão ter de WhatsApp? Você vai fazer ligação? E aí as pessoas, eu faço umas 12 perguntas. Por quê? Porque ela não tem o menor senso, o menor conhecimento em relação ao processo. E tá tudo bem. Nesse momento ela perguntou que ela quer melhorar. Mas tem muito a ver com isso. Às vezes as pessoas vêm fazer o marketing, fazer o treinamento de vendas, mas elas não têm processo. Então, super é uma casadinha aqui o nosso trabalho. Acho que tem tudo a ver. Vamos tocar esse projeto, essa sinergia para frente aí. Quero te agradecer mais uma vez pela presença aqui. Achei sensacional o nosso papo. Obrigada. E já vamos colocar uma segunda pauta aí para você retornar em breve. Pode ser? Combinado? Pode, combinado. Obrigada, Wander. Maravilha. Adorei. Você acabou de assistir mais um episódio do Wandercast. E no próximo episódio, nós vamos trazer aqui um dos grandes nomes da nossa região para networking. Como fazer networking da forma correta. Então fica ligado aí no próximo episódio do Wandercast. A gente vai soltando as novidades ali no meu Instagram. E você tem um encontro marcado aqui comigo toda segunda-feira às 8 horas. Até o próximo. Tchau, tchau.